Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Portal do Conhecimento. Sou o professor Ivair, sou formado em Filosofia, Teologia e Pedagogia. Estamos fazendo uma série de vídeos, fazendo um estudo bíblico e começamos pelo Evangelho de São Mateus, o primeiro dos evangelhos da Bíblia. Pessoal, no vídeo de hoje falaremos da segunda parte deste Evangelho, Evangelho de São Mateus, que vai do capítulo 5º ao capítulo 11º. Pessoal, essa parte do Evangelho de São Mateus trata especificamente sobre o ministério de Jesus. E o que envolve o ministério de Jesus? O ministério de Jesus, nós vamos ver os ensinamentos de Jesus Cristo e as suas obras, as curas que ele fez, a escolha dos seus apóstolos, o chamado ao longo do caminho. Muito bem, vamos lá à palavra de Deus. Essa segunda parte do Evangelho de São Mateus, ela começa no capítulo 5º, com o título Sermão da Montanha. Nós vamos então nos deparar aqui com a seguinte passagem. Ao ver as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. Então, abrindo a boca, começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres no espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros no coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois deste modo perseguiram os profetas que vos precederam. Meus amigos, como vocês devem se lembrar nos vídeos anteriores sobre o Evangelho de São Mateus, é importante registrar, mais uma vez, que Mateus está escrevendo especificamente para o público judaico. Então, o pano de fundo do Evangelho de São Mateus, claro que o Evangelho não foi escrito na mesma época de Jesus, não que Mateus andasse junto com Jesus e fosse escrevendo tudo que Jesus estava fazendo. O Evangelho foi escrito décadas depois, tudo, segundo estudiosos, provavelmente entre os anos 60 e 70 da nossa era. E também não temos certeza se foi Mateus ou se foi algum membro da comunidade, da comunidade dos judeus convertidos, e quiseram então dar o nome a esse evangelho de Mateus, como se tivesse sido escrito por ele, porque Mateus com certeza era uma personalidade importante. Nós sabemos aqui que Mateus refere-se a Levi Mateus, um dos primeiros discípulos seguidores que depois também se tornarão, nós vamos ver inclusive na explanação dessa segunda parte do Evangelho, se tornará apóstolo. Mateus, o cobrador de imposto. Muito bem. Então, escrevendo para os judeus, nós vamos dizer que Mateus escrevendo para os judeus, como eu disse, seja Mateus, o Mateus apóstolo mesmo, ou se foi a comunidade, se depois foi compilado esse texto, depois de
de décadas, né, já de existência do cristianismo ali na cidade, na Terra Santa. Então, escrevendo para judeus a necessidade sempre de estar fazendo a ligação de Jesus, né, ao Antigo Testamento. Provar para os judeus que Jesus é o Cristo. Então, a espinha dorsal desse evangelho é esta mensagem. Jesus, em hebraico, Yeshua, ele é o Cristo esperado. Ele é o Messias esperado do Antigo Testamento, anunciado pelos profetas. Profeta Jeremias, profeta Isaías, Ezequiel e assim por diante. Então, tudo que fora dito pelos profetas no Antigo Testamento a respeito do Messias está se cumprindo em Jesus. Então, os judeus, eles carecem dessa acentuação, carecem dessa certeza. E Mateus, então, ele vai colocando dentro do seu texto evangélico esses elementos, fazendo a ligação direta de Jesus ao Antigo Testamento. Então, aqui nós vemos no capítulo 5, onde já Jesus inicia o seu ministério, essa passagem das bem-aventuranças. Então, Jesus ele sobe a montanha e ali ele começa a ensinar. Ele senta-se e começa a ensinar os seus seguidores. E ele começa, então, aclamando a quem ali estava sentado e ouvindo, né? Exortando a esses que estavam ali ouvindo. Bem-aventurados, quer dizer, felizes, né? Aqueles que... feliz o pobre de espírito. O que quer dizer o pobre de espírito aqui? Ora, a mensagem deste evangelho, ela se dirige a todo o povo judeu, para o convertimento, né, de todo o povo judeu. Jesus vem anunciar a sua missão, ela inicia com o anúncio, a chegada do reino dos céus. Mas a sua mensagem é para todo o povo judeu, e ele bate de frente principalmente com grupos de pessoas, de judeus, que se achavam portadores da lei, portadores do conhecimento da lei mosaica, da lei do Antigo Testamento. Então, ou seja, por exemplo, os fariseus, os escribas, os saduceus, essas pessoas achavam-se conhecedoras, né, da mensagem da antiga lei do Antigo Testamento. Então, por isso, não necessitavam mais de conhecimento algum a respeito de Deus, porque já conheciam a lei. Então, eram ricos, né, em espiritualidade, porque conheciam a lei. E Jesus ele vem dizer, né, bem-aventurados os pobres no espírito, pois deles é o reino dos céus. Quer dizer, bem-aventurado todo aquele que sente que precisa de mais, precisa de Deus, precisa buscar mais Deus, conhecer mais ainda a Deus. E assim ele vai transcorrendo nas bem-aventuranças, sempre deixando essa mensagem, né? Que aos mansos, né? Pois esses herdarão a terra, bem-aventurados que têm fome de justiça, né? Do que adianta conhecer a lei, como os fariseus, os escribas, os saduceus, mas são pessoas que não têm mansidão, não têm bondade, não buscam a justiça, essa lei que não transforma o seu interior, essa lei que fica só de fora, só fica gravada, como que memorizada e não praticada. Aí, pessoal, nós vamos então seguir. Mais adiante nós vamos ver então como que esse ministério de Jesus ele se desenrola. A primeira parte do ministério de Jesus é sobre o seu ensinamento. Ou seja, Jesus é o Messias, é o mestre, é o Rabi. Ele, como que Moisés subiu no monte e recebeu as tábuas das leis, agora Jesus sobe na montanha e vem com palavras de exortação. Vem com palavras para animar os seus discípulos, para animar o seu povo.
Então ele vem, em primeiro momento, ensinando. O mestre é aquele que tem um conteúdo a ser ensinado, a ser transmitido. Então, os ensinamentos de Jesus, ele vem sempre falando, né, das bem-aventuranças, e depois ele vai dizer sobre o sal e a luz. Quer dizer, aquele que tem, né, a espiritualidade, o espírito ligado direto a Deus, ele precisa resplandecer isso na sua vida. Ele tem que ser como o sal. Do que adianta o sal se ele não temperar? Se ele for jogado, se ele perder o seu gosto, você pode jogá-lo fora, jogando em qualquer lugar, porque ele perdeu o seu sentido. Depois ele vem falar, né? E a luz, quem pega uma luz, né? Uma lamparina e coloca embaixo da cama, sendo que o papel da luz é justamente iluminar, clarear. Então Jesus ele vai fazer aqui uma comparação, exortando os seus seguidores, os seus discípulos. Né? Ele vem como Messias, como o Messias prometido, ligado diretamente a Davi, da tribo de Judá, mas ele vem como filho do homem, ligado a essa descendência de Davi, mas ele vem também como filho de Deus, com essa linhagem não só humana, mas como também divina. E com essa mensagem, o homem, um verdadeiro homem, né, da humanidade perfeita e também divino, ele vem com essa mensagem de que todo o ensinamento que eu transmito para vocês, o contrário que fazia, né, os fariseus e os escribas, que ficavam envaidecidos, né, se gabando de conhecer muito da lei, então se mostrando aos outros, por achar que eram melhores do que esses, por conhecer da lei. Então Jesus ele vem ao mesmo tempo dizer, né, que esse tipo de prática não é válida. E do outro lado, ensinando agora o novo povo de Deus, né, com o Messias que vem para reunir o seu povo, reunir e chamar ao arrependimento, chamar a conversão. Então, esse povo que escuta a sua palavra e se arrepende, se converte e começa a seguir Jesus, esse povo não pode ficar às escondidas, né? E não pode deixar o seu sabor, o sal que está em si, que é essa fé, ela perder a graça, perder o gosto. Então, esse sal e essa luz precisa fazer diferença no mundo. Essa luz precisa resplandecer com seu testemunho, né? O cristão ele precisa ser para o mundo essa luz. Né? Essa luz como uma cidade no alto de uma montanha que todos veem. Então o cristão ele precisa ser essa cidade, né? Que todos veem a luz de Cristo, a luz da verdade, né? da espiritualidade, resplandecida, sumida no seu interior, não só como os escribas faziam, os fariseus e os saduceus, os doutores da lei, que conheciam, mas não viviam. Depois nós vamos ver, então, Jesus e a lei, onde Jesus vai dizer que não veio para abolir a lei e nem para mudá-la, né? Jesus veio para cumpri-la. Então havia um questionamento muito grande ali entre os judeus. Será que esse Messias, né, sempre questionando os seguidores de Jesus, esse Messias de vocês aí, esse Jesus de vocês, ele vai mudar a lei, vai deixar de cumprir a lei? E Jesus vem dizer que não, ele vem para cumpri-la. Depois nós temos um exemplo, né, de que Jesus, como ele respeita a lei, acentua o valor da lei. Ele vai dizer, não cometer homicídio. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás homicídio. Quem cometer homicídio será réu no julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com ira será réu no julgamento. Então, meus amigos, nós vemos aqui que Jesus ele dá um sentido completo à lei. Quer dizer, na lei de Moisés, era simplesmente dizer, não matarás, né? Mas Jesus vai dizer, você só não deve matar efetivamente, né?
o seu próximo, como você não deve matar também com mentiras, com palavras. Então Jesus vem sempre dando esse sentido novo para a lei. Ele não veio para negar a lei, mas para completá-la, para levá-la à plenitude. Depois temos Jesus acentuando um outro ponto importante, né, dos 600 e tantos preceitos da lei de Moisés. Né? Para quem conhece aí, sabe que são 613 preceitos na lei de Moisés. E então nós vimos aqui sobre o homicídio. Na lei de Moisés fala em não cometer homicídio. Né? Segundo, não cometer adultério. É outro ponto da lei de Moisés. Ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, na lei de Moisés, ele coloca não cometer adultério, quer dizer, o adultério era tido o quê? Como a efetivação da prática, né? Como adulterar significava se relacionar, né, com a pessoa. Jesus, ele diz, não precisa se relacionar com a pessoa para ter cometido adultério. O simples fato de olhar para aquela pessoa e cobiçá-la no coração, isso já é adultério. Então a gente vê que Jesus, ele aprofunda, né, o sentido da lei. Né? E ele vai além do que a letra, né, coloca. E era justamente isso que os doutores da lei faziam, os conhecedores. Né? Ou seja, o simples fato de gravar na cabeça a lei, né, e já era sinal de que eles eram puros, né? Eles eram próximos de Deus. Então Jesus, ele vai, ao mesmo tempo aqui trazendo esse ensinamento, né, vivenciando essa lei e ao mesmo tempo colocando a necessidade de praticar a lei na sua profundidade. Depois nós vamos ter a proibição de repudiar a esposa, é outro ponto da lei de Moisés. Depois nós vamos ter não jurar, né, o olho por olho, amor aos inimigos e perfeição. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amarás os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, na lei de Moisés, é claro o ponto, né? Amarás, você é obrigado a amar somente aquele que é teu próximo. Aquele que é distante de você, você não é obrigado a amar. Jesus, ele traz esse ensinamento novo. Né? Você vai amar o teu próximo e amar também, né? Desejar o bem ao teu inimigo. Então é uma exigência muito mais profunda, né, do que a mensagem do Antigo Testamento. Então, esse é o ministério de Jesus, esse é o ensinamento de Jesus, né? Um ensinamento pleno do reino dos céus. Depois nós vamos ter a questão da esmola. Cuidado para não praticardes vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Ou seja, a gente sabe que as práticas judaicas, né, eram muito superficiais. O simples fato de ir lá e dar a esmola, pronto, acabou. E fazer questão de mostrar essa esmola. Né? Então Jesus, ele vem colocar, né, que aquele que agora quer se encaixar dentro do reino dos céus, ou seja, dentro o ensinamento que ele traz, né, ser justo verdadeiramente, ele deve fazer praticar o ato da esmola sem nenhum ato de vaidade, simplesmente um ato do coração, né, de bondade. Depois nós vamos ver a questão do jejum. Né? Quando jejuardes, não fiqueis de rosto triste como os hipócritas. Né? Então, ou seja, fazer questão de mostrar, né, que jejuava, que estava cumprindo a lei à risca. Isso aqui é tudo ponto da lei mosaica, da lei do Antigo Testamento. Então Jesus está aqui nesse seu ministério, ensinando, ele está demonstrando para os judeus, né, que ele não vem para negar a lei, anular a lei. Ele vem para cumpri-la e para cumpri-la de modo perfeito, mais profundo possível. Depois, o tesouro junto a Deus.
Não ajunteis tesouros para vós aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões arrombam e roubam. Juntai tesouros no céu. Então, esta é a mensagem de Jesus. Ora, do conhecimento que, principalmente os saduceus, era um grupo, né, que se dizia conhecedor da lei da Torá, do Antigo Testamento, porém eram pessoas muito ricas. Essas pessoas eram de posse. Então Jesus ele está aqui fazendo, né, no seu novo ensinamento, ele está batendo justamente de frente com essas pessoas. Essas pessoas que deveriam ser espelho para o povo judeu, para os mais simples, e essas pessoas, na verdade, elas não cumpriam, né, a lei à risca. Então Jesus ele vai dizer, do que adianta? Você conhece a lei, mas você tem ganância, você é apegado ao material, né? Você coloca o seu reino nesse mundo. Aqui Jesus já dá sinal, né, da sua procedência divina, não só humana, como coloca lá no início do Evangelho. Mateus faz questão de acentuar isso, que Jesus não é só humano, mas também divino. Seu reino não é um reino só terreno, é um reino também celestial, né? Um reino para a eternidade, que o ápice, né, da caminhada do povo de Deus não é esse mundo. A vida não termina nesse mundo. O fim, né, não deve ser nesse mundo, mas deve ser para o futuro, para a eternidade. Então, os judeus, é, ainda hoje, muitos desses judeus não têm essa visão da eternidade, né, desse mundo celestial com Deus. Eles encaram o reino de Deus como se fosse um reino aqui mesmo, nesse mundo, o reino material. Inclusive, né, nós vamos ver mais para frente, nos estudos, que a própria visão de ressurreição de muitos grupos de judeus, né, não é a mesma visão cristã. É uma visão de ressurreição, né, não é uma visão de ressurreição para a eternidade, né, para estar junto de Deus, né, vivendo essa eternidade. Mas, ou seja, essa ressurreição ela é vista como que nesse mundo mesmo, né? Deus vem para ressuscitar o homem, mas para viver, né, como se fosse um paraíso terreno. E assim, pessoal, nós vamos chegando aqui então, aqui no capítulo 7º, ainda sobre o ministério, né, os ensinamentos, essa dimensão de ensino pedagógico do ministério de Jesus, que ele vem falar, não julgar, né, a importância também de não julgar. Ou seja, não é porque eu cumpro a lei, que eu conheço da lei, né, melhor dizendo, que eu conheço a lei, que eu posso julgar o meu semelhante. Depois nós temos a trave e o cisco, né? Do que adianta você apontar o erro na vida do outro, mas não enxergar os próprios erros? Pois o pedido confiante, né? Pedir a Deus com confiança, acreditar, né? O Messias é esse que vem com confiança, ele sabe que ele é o enviado de Deus, né? Ele é o Filho de Deus, e ele tem confiança na sua missão. Nós vamos remeter aqui, por exemplo, na tentação no deserto. Lá no início, na primeira parte do Evangelho de São Mateus, que foi o vídeo anterior, né? Que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. E Jesus, confiante o tempo todo, né, da sua missão, ele jamais deixou-se. O demônio mostra então para ele todos os reinos, né? E é sempre com propostas de tentadoras, propostas materiais, né? De desviá-lo da sua missão. E Jesus, ele com confiança, né? Ele rebate então todas as propostas do demônio e ele termina vencendo. Então, fazer, né? Estar diante de Deus com confiança, né? Na certeza de que o cristão ele é limitado, ele é pecador, mas que ele, arrependido, crente de que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus, da divindade de Jesus, e de que a sua mensagem é a mensagem do reino, então ele confiante, ele
estar sempre na presença de Deus e pedindo a Deus as coisas boas para a sua vida, para o dia a dia. Bom, pessoal, assim a gente então chega no capítulo 8º, já a segunda parte do ministério de Jesus, as obras do Messias. Ora, então o estudo de hoje é sobre o ministério de Jesus. E a primeira parte do ministério de Jesus é isso que nós acabamos de ver, os ensinamentos, né? Jesus, ele ensina essa mensagem que não nega a lei do Antigo Testamento, de forma alguma. As práticas, os costumes judaicos, né, dados por Moisés lá no Antigo Testamento. Mas ele aperfeiçoa, ele a cumpre, a vive com profundidade, né, no sentido mais profundo da lei. Em a segunda parte, nós vamos ver as obras, porque para os judeus, isso está dentro da visão messiânica do povo judeu. O Messias ele tem que ser da linhagem da tribo de Judá e da linhagem de Davi. E isso o Evangelho de Mateus já colocou lá no início, né? Na primeira parte, né? Segundo vídeo que nós gravamos, Mateus ele coloca a genealogia de Jesus Cristo. Ele é da tribo de Judá e da linhagem de Davi. E ele também é divino. Então, assim, para os judeus, ele precisava ser da linhagem de Davi. Depois, ele deveria vir com o seu ensinamento cumprindo a lei e os profetas. Nós já vimos, né, que no seu ministério ele começa, então, o seu ministério ensinando, e tudo que ele é mestre, e o mestre vem com ensinamento, e o seu ensinamento ele vem com profundidade. Agora, na segunda parte, outro ponto que o judaísmo acentua, né, e até hoje, porque a gente sabe que o judaísmo, os judeus, a maior parte dos judeus ainda esperam o Messias, porque mesmo que, por exemplo, nesse Evangelho de São Mateus, a gente está vendo Mateus ou a comunidade provando para os judeus que Jesus era o Messias, né? Claro que muitos na época se converteram, acreditaram que Jesus era o Messias, mas a maior parte não. E ainda hoje esse grupo de judeus que ainda negam que Jesus seja o Messias esperado. Mas há na crença judaica de que, além de ensinar, além de pertencer à tribo de Judá e de ser de descendência de Davi, o Messias deveria vir ensinando a lei, as práticas da lei. Jesus fez isso, nós já acabamos de ver, de forma mais profunda, e também operando obras. Um dos pontos da crença, né, do judaísmo sobre o Messias. O Messias não deve apenas ensinar, mas também deve operar obras. E agora nós vamos ver isso, né? Que Jesus ele vem operando. Que tipo de obra que Jesus vem operando? Ora, a lei, né, o Antigo Testamento, os profetas, melhor dizendo, eles registraram que o Messias deveria, quando o Messias chegasse, né, as doenças iriam ser sanadas, né? A morte, inclusive, ela seria extirpada, né? O sofrimento seria aliviado. Então, faz parte da esperança messiânica do povo judeu. E nós vamos ver aqui no capítulo 8º, as obras do Messias. Então, nós temos aqui, por exemplo, começa dizendo: quando Jesus desceu da montanha, seguiram-no grandes multidões. Aproximou-se um leproso que se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente ficou purificado de sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não fales nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferenda prescrita por Moisés, para que lhe sirva de testemunho. Então, nós já temos aqui, né, a primeira prova, se referindo a obras, de que Jesus é o Messias. Ora, ele cura a lepra, né, daquele homem que sofria há anos com aquela doença. E é interessante, pessoal, que Jesus pede: olha, vai lá, pega uma oferenda e leva, apresenta-te ao sacerdote no templo,
e entrega a sua oferenda. Isso é uma prescrição da lei mosaica, né? Moisés colocou isso lá na sua lei, que toda pessoa curada, principalmente de lepra, deveria apresentar-se ao sacerdote e oferecer oferenda por aquele acontecido. Então Jesus, ele cumpre toda a lei, né? E ele cumpre a esperança messiânica do povo judaico, né, do povo judeu, sobre o Messias. Ele é o Messias, ele não só vem ensinando com uma mensagem, com conteúdo, como também vem curando e transformando. E aí, no decorrer, né, do capítulo 8, é tudo obra, né, tudo milagre que vem acontecendo, né? O centurião de Cafarnaum, por exemplo, que ele vem pedir, né, que Jesus pudesse curar, né? Começa dizendo assim: quando Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, meu criado está de cama. Então o centurião pedindo para o seu criado. Pessoal, o centurião aqui, ele é uma personalidade, né, que fazia parte das forças, né, armadas da cidade de Cafarnaum. Então a gente pensa aqui o seguinte: ele não era um judeu propriamente falando, ele era romano. Então ele sendo romano, ele vem pedir a Jesus, ele acredita que Jesus pudesse curar, né? E curar quem? Curar o seu criado, né? Interessante. Então a fé do centurião, aqui a gente pode perguntar por que Mateus registrou essa passagem. Aqui a gente vê um prenúncio de que a mensagem de Jesus como Messias não é só para o povo judeu, mas é para toda a humanidade. Então o centurião aqui não sendo judeu, mas de certa maneira a gente pode dizer um gentil, porque ele é, né, estrangeiro, a gente vai ver no decorrer todo o Novo Testamento que a mensagem do Messias, ela vem para toda a humanidade. E era uma coisa que também existia entre o povo judaico, né? Que o Messias vinha para pregar para os judeus, né? A mensagem era especificamente para aquele povo. E Jesus ele vem com essa novidade, né? A gente viu sobre a visão do povo judeu de que o Messias é só humano, né? Até hoje, né? A maior parte dos judeus não acreditam que o Messias é divino. O Messias é um ser humano como qualquer outro, porém de carne e osso, né? Como qualquer outro de carne e osso, porém muito usado, muito espiritualizado, né? Que vinha para cumprir as promessas de Deus. Mas não era divino. O Messias para o povo judeu não é divino até hoje. Claro que a gente vê daquela época e hoje também, a gente vê os movimentos judeus e judeus messiânicos, né? Inclusive tem os judeus messiânicos que acreditam que Jesus seja o Messias, né? Yeshua, né? Yeshua, Machia, né? Jesus é o Messias, porém, a gente tem que acentuar isso aqui, esse movimento não crer que Jesus seja Deus. Ele não tem natureza divina, mas apenas natureza humana. Inclusive a gente vê muitos cristãos aí, eu acompanho muitos canais de algumas sinagogas de judeus messiânicos e muitos rabinos ensinando e falando sobre Yeshua como o Machia, né, como o Messias, que eles acreditam que Yeshua é o Messias, ou seja, Jesus é o Messias esperado, e muitos cristãos exortando esses rabinos, né, e seguindo esses rabinos, quase que deixando as suas igrejas, suas denominações para seguir essas sinagogas. Eu digo para vocês, é muito complicado isso, porque os judeus, mesmo os messiânicos, eles não são cristãos. Eles acreditam que Jesus é o Messias, sim, porém não é divino, ele não é Deus. Então, carece de estudar mais a respeito, né, para ver o verdadeiro significado do que estão aí seguindo, acreditando. Então, se negar que Jesus é Deus, né, e Mateus ele faz questão de colocar a genealogia divina de Jesus, né, que foi Jesus, Maria concebeu do Espírito Santo, e José querendo repudiar Maria, então o anjo vai aparecer e vai dizer: olha, o que Maria está esperando no seu ventre, o filho que ela está esperando vem de Deus, né? Ou seja, ele é divino, ele é Deus também. Depois nos concílios,
os primeiros concílios todos vão provar isso, e inclusive vai ser desenvolvido o credo, né? Tá aí o conteúdo do credo. Jesus é Deus, né? Ele é Cristo, sua divindade é real. Então, nessa passagem do centurião, a gente vai ver isso aqui, né? Que essa mensagem é para toda a humanidade, não só para os judeus, tá certo? Bom, pessoal, e assim, então, a gente vê todo o restante no capítulo 9 também, vai ser colocado, né, as curas também, né, os 2 cegos, depois a questão da possessão, Jesus expulsando os demônios e assim por diante. No capítulo 10º, e já finalizando, né, que essa primeira parte vai do capítulo 5º até o capítulo 11º, então já no capítulo 10º, depois de falar dos ensinamentos de Jesus, Jesus vem com ensinamento como Messias, depois de falar das obras de Jesus, Jesus como Messias, ele opera milagres, ele vem com obras, né, na vida do ser humano, e ele vem falar da missão. Então ele vem falar, né, as multidões seguindo Jesus, e ele percebe que muitos, que sozinho ali, é claro, como Deus ele poderia curar, transformar, né, a todos, mas ele via a necessidade de edificar discípulos e transmitir a esses discípulos, então, fazer o discipulado e dar a esses discípulos a missão, né? E também, depois de aprender essa mensagem do reino, da proclamação do reino, e ver Jesus curando, ver o mestre curando, fazendo as grandes obras que eles também. Então Jesus ele faz aqui, ele chama 12, né? E a gente vai ver que depois esses 12 serão seus apóstolos, e ele vai passar a esses 12, então, também transmitir também o ministério, né? Que eles também deverão ir e também deverão anunciar o reino, deverão anunciar o arrependimento e deverão também curar e operar milagres, né, na vida das pessoas. E assim a gente chega, né, no capítulo 11, então, sobre a obra do Messias confirmada. Então, aqui no capítulo 11, Mateus coloca a pergunta de João Batista. Depois de concluir estas instruções aos 12, Jesus partiu dali, a fim de ensinar e anunciar na cidade da região. Ora, João Batista, estando na prisão, ouviu falar das obras de Cristo e mandou alguns discípulos para perguntar: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Ide contar a João o que estais ouvindo e vendo. Cegos recobram a vista, paralíticos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Olha, pessoal, um ponto muito importante, né? Vá dizer então a João Batista o que vocês ouvem e o que vocês veem. O que vocês ouviram, né? O que eu falei para vocês e o que vocês viram eu fazendo, né? Então, para encerrar essa segunda parte do Evangelho de São Mateus, a gente encerra justamente com o capítulo 11. O que confirma que Jesus, né, Yeshua, né, do hebraico, é o Messias, o Mashiach. O que confirma? O que confirma é a sua origem. Ele vem de Davi, ele vem da tribo de Judá, ele vem da linhagem de Davi, ele é sangue real de Davi. E ele vem com um anúncio, né, e o seu anúncio, a sua mensagem é nada mais, nada menos que a vivência concreta e profunda da lei. Tudo que a lei colocou, ele vem vivendo, praticando, não só conhecendo, né, não só de mente, mas de coração, de vivência. E Jesus, ele é o Yeshua, por quê? Porque ele faz obras, né? Ele cura os doentes, né? Ele expulsa os demônios. Então, tudo aquilo que o Antigo Testamento falava sobre o Messias, Yeshua vem cumprir. Então é isso aí, a mensagem então dessa segunda parte do Evangelho de São Mateus, que vem colocar para nós, então, nesse dia de hoje,
é o que nós acabamos de ver. E no próximo vídeo nós vamos então seguir, né, do capítulo 12 em diante, para mais um estudo com vocês. Pessoal, muito obrigado, não esqueça de dar aquele joinha, né, de se inscrever no canal, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.